Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a acompanhar aqui para ver se o pessoal já vai começar a chegar. Esperar os nossos amigos. Boa noite, boa noite. O pessoal está começando a entrar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar só um tempinho para os amigos irem chegando. Boa noite. Olá. Isso, então o pessoal já está chegando. Então, boa noite a todos. Eu sou Tamara, estou aqui hoje tendo o prazer da gente fazer mais uma palestra online, dando continuidade a esse projeto que nós iniciamos na semana passada, junto com o nosso querido Jack Darsa. E hoje, com orgulho muito grande, estou recebendo a Júlia, né? A gente tem aí a força da mocidade da nossa casa, e isso é muito bom, que vai falar para a gente hoje, vai fazer uma palestra com várias reflexões sobre um tema muito importante, que é Conhece-te a ti mesmo. Então, sejam todos bem-vindos. Apresento para vocês a Júlia, que é frequentadora de berço, né, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Ela vai se apresentar também. Mas antes, né, da gente iniciar com a palestra dela, vamos fazer uma oração, né, para a gente poder fazer a abertura do nosso trabalho. Então, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, nos conectar com essa fonte superior e agradecer, num primeiro momento, pela oportunidade deste projeto, de estarmos levando palavras de reflexão que colaborem para o nosso crescimento, nossa evolução moral e espiritual. Mestre amigo, Deus Pai, espiritualidade amiga que comanda os trabalhos da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, recebam a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos pela presença de toda essa espiritualidade amiga, a presença da Júlia, sua disposição a nos levar a essas reflexões, e pedimos, né, que toda essa vibração elevada, ela se estenda aos lares de todos que estão nos assistindo, seja agora ao vivo, ou os nossos amigos que assistirão essa palestra em um outro momento. Obrigada, e vamos dar início à nossa palestra com a apresentação da Júlia. Júlia, fala um pouquinho de você. Então, boa noite, gente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Júlia Soares. Como a Tamara disse, eu sou frequentadora da casa, sou frequentadora da Irmã Lavínia, literalmente desde a barriga da minha mãe. Eu integrei a evangelização da casa até meus 12 anos, o momento em que eu passei a integrar o grupo de jovens da casa, inclusive no momento liderado pela Tamara e também pela Marcinha na época, sendo que esse ano eu completo 11 anos que eu participo, que eu integro o grupo de jovens da casa, que é a Mocidade Unijovem. Bom, antes de iniciarmos, antes de começarmos a conversar sobre o tema proposto, eu gostaria de agradecer, de todo o coração, agradecer a Bill, agradecer a Tamara pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui na noite de hoje, por poder dedicar parte do meu tempo
para escolher um tema importante, para me dedicar a esse tema, para estudar esse tema, para refletir sobre esse tema. Isso, sem dúvida alguma, é uma oportunidade maravilhosa, é um privilégio, e quando isso se dá no seio da Irmã Lavínia, no âmbito da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, para mim é um privilégio ainda maior, porque é uma casa que é minha segunda casa, é o lugar onde eu me sinto carregada no colo, acolhida, então sou muito grata por isso. E, embora seja um baita privilégio, é também um grande desafio para mim. Eu nunca fiz nenhuma live, não sou uma pessoa com tanta experiência em fazer palestras, principalmente palestras virtuais, mas vocês podem ter certeza que eu tentei compensar essa ausência de experiência com muita determinação, muita boa vontade, muito estudo e muita dedicação. E eu espero que seja um estudo que realmente gere reflexões, como com certeza gerou em mim. Então, eu vou colocar a apresentação. Pode ser? Beleza. Eu vou pôr aqui, eu vou dividir ela aqui agora, vou colocar ela na tela. Beleza. Tudo certo? Certinho? Então, vamos lá. Bom, como vocês puderam perceber, o tema da palestra de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Bom, a escolha desse tema, a escolha dessa temática, se deu por duas razões ou por dois motivos principais. Primeiro, eu gostaria que o tema escolhido fosse um tema de aplicação, que pudesse ter uma aplicação imediata no atual contexto excepcional que nós estamos vivendo, né? Um contexto de pandemia, um contexto de isolamento e de contenção social. A segunda razão, ou o segundo motivo da escolha desse tema, diz respeito ao fato de que eu queria que o tema escolhido fosse um tema que realmente me tocou. Eu queria que fosse um tema que realmente me foi despertado nesse período que nós estamos vivendo, nesse período excepcional, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento e contenção social. Por quê? Porque se ouvir falar sobre algo é, sem dúvida alguma, uma forma de aprendizado extremamente importante. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de me ouvir falar sobre esse tema, que é um tema que eu verdadeiramente venho refletindo bastante nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Bom, vamos lá. Como todos devem saber, tendo como base a doutrina espírita, nós, seres humanos, estamos aqui com a maior tarefa ou com o principal objetivo de nos melhorarmos moral e espiritualmente, de progredirmos, de buscarmos o nosso melhoramento, de nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores, espíritas melhores. Bom, deixando essa constatação um pouquinho de lado, eu faço a seguinte pergunta. Quando nós estamos acometidos por alguma doença ou enfermidade no nosso corpo físico, antes de nós sermos submetidos aos tratamentos, aos procedimentos necessários para a melhora do nosso corpo físico, seja esse procedimento uma pequena cirurgia, a ingestão de alguns remédios ou a submissão a algumas sessões de fisioterapia, por exemplo, qual é o primeiro passo a ser tomado pelo profissional de saúde? Bom, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é a identificação da doença. Qual é a doença? Qual é o problema? Qual é a enfermidade? Qual o desconforto? Onde dói? Em outras palavras, antes da cura, é necessária a identificação da doença. Bom, aplicando essa constatação ao âmbito espiritual, é possível perceber que também no âmbito espiritual não existe cura sem a identificação da doença. Ou seja, não existe progresso, não existe melhoramento moral e espiritual, não existe evolução moral e espiritual sem a identificação do problema, sem a identificação da doença, sem a identificação daquilo que precisa ser aperfeiçoado, daquilo que precisa ser domado, daquilo que precisa ser melhorado. Em outras palavras, o autoconhecimento de quem realmente nós somos, em sua totalidade, nossas virtudes, nossas qualidades, mas, sobretudo, os nossos defeitos, as nossas falhas morais,
as nossas imperfeições morais, os nossos maus hábitos e as nossas más inclinações, o primeiro passo, é a chave inicial para o nosso progresso moral e espiritual. Bom, sobre a importância do processo de autoconhecimento para o nosso processo de melhoramento e progresso moral e espiritual, é importante nos atentarmos à pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, primeiramente, a resposta a essa pergunta foi dada pelo espírito de Santo Agostinho. E o sábio da antiguidade a que ele se referiu é, na verdade, Sócrates, que foi um filósofo grego extremamente importante e lembrado até nos dias de hoje. Bom, depois do espírito de Santo Agostinho nos dizer que o meio mais eficaz para a gente se melhorar nesta vida e resistir às solicitações do mal é a prática do autoconhecimento, ele passa a trazer lições que ele aplicava na sua vida quando encarnado aqui na Terra, para que esse processo de autoconhecimento fosse algo verdadeiro, real e eficaz. Abre aspas. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Bom, em termos gerais, Santo Agostinho nos diz sobre a importância de nós nos questionarmos todos os dias sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes. O que eu fiz ou o que eu pensei feriu a mim? Feriu a Deus? Feriu ao próximo? Se a resposta for não, a gente pode dormir muito feliz e com a consciência tranquila de que o saldo daquele dia foi um saldo extremamente positivo. Agora, se a resposta a uma dessas perguntas for sim, a gente passa a identificar ali alguma questão, algum mau hábito, alguma característica nossa que precisa de melhora, que precisa de ser moldada, que precisa de ser domada, que precisa de ser superada. Bom, em termos gerais, o processo de autoconhecimento é um processo simplório, é um processo simples, sem muitas especificidades. Porém, como muito bem apontado pelo Espírito de Santo Agostinho, também na resposta à pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos, existem algumas questões que acabam por dificultar a prática do autoconhecimento no nosso dia a dia, de maneira constante e, sobretudo, de maneira real, de maneira sincera e, consequentemente, de maneira efetiva. Bom, a principal questão que dificulta muito o nosso processo de autoconhecimento, que dificulta que esse processo seja um processo real, é a falta de humildade. É a falta de humildade suficiente para que a gente possa olhar para a atitude e para o pensamento que foi por nós pensado ou por nós praticado, com os mesmos olhos que nós olhamos a atitude do outro e o possível pensamento do outro. Será que aquilo que eu fiz, será que aquilo que eu pensei, se tivesse sido dito ou pensado por outra pessoa, eu olharia para aquele pensamento ou para aquela atitude com um olhar tomado por um certo incômodo? Ou será que eu olharia para esse pensamento ou para essa atitude, considerando esse pensamento e essa atitude justo, correto e bom? Bom, nós não podemos ter medo de nos autoconhecer. A gente não pode ter medo de olhar para nós mesmos e nos colocarmos questionamentos, perguntas de ordem íntima. Nós não podemos ter medo de descobrir quem somos nós, quais são os nossos medos, quais são os nossos anseios, quais são as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, quais são as nossas virtudes, mas também quais são as nossas falhas morais, quais são as nossas más inclinações,
os nossos maus hábitos. O processo de autoconhecimento, ele demanda muita coragem. E, sobretudo, o processo de autoconhecimento demanda muita humildade, para que esse processo seja um processo real, para que a gente não tampe os nossos defeitos, as nossas imperfeições morais, com virtudes que às vezes sequer existem. Bom, outra questão, outra característica, outro ponto, que é fundamental, que é extremamente relevante para que a prática do processo de autoconhecimento nos leve ao nosso melhoramento moral, ao nosso melhoramento espiritual e pessoal, é a prática constante do perdão. Mais especificadamente, do auto-perdão. Bom, o que o perdão tem a ver com o processo de autoconhecimento? Bom, quando nós ingressamos verdadeiramente no nosso processo de autoconhecimento, quando nós nos questionamos quem somos, quais são as nossas qualidades, mas também quais são os nossos defeitos e imperfeições, nós nos deparamos com sentimentos, com pensamentos, com imperfeições, com hábitos, com inclinações que são negativas e que estão em nós e que a gente às vezes repudia, que a gente não se agrada, mas que a gente identifica que elas estão em nós. Nesse momento, quando nós identificamos em nós pensamentos, sentimentos, inclinações e falhas negativas, é importante que a gente consiga praticar o auto-perdão. É importante, é extremamente necessário que a gente consiga se auto-perdoar. Que a gente consiga se perdoar por atitudes negativas já tomadas, por pensamentos negativos já alimentados, por sentimentos negativos e por vezes destrutivos já sentidos. Isso é extremamente importante, isso é extremamente fundamental. O auto-perdão é o que permite que o processo de autoconhecimento, que o processo de reconhecimento de falhas morais, de maus hábitos, de sentimentos negativos presentes em nós, seja um fio condutor para o nosso progresso, para a nossa melhora moral, para a nossa melhora espiritual, para a nossa melhora pessoal. E não um trauma paralisante e totalmente martirizante. O reconhecimento de falhas, o reconhecimento de maus hábitos em nós, ele causa desconforto, ele causa angústia, ele causa, de certo ponto, um desapontamento com nós mesmos. Porém, o auto-perdão, ele permite que esse reconhecimento nos leve ao progresso. Por quê? Sem o auto-perdão, nós ficamos paralisados, nós ficamos estagnados naquele mesmo lugar, alimentando o sentimento de culpa e nos martirizando de maneira cada vez mais constante. Ou seja, para que o processo de reconhecimento de falhas morais, de imperfeições em nós mesmos, seja um fio condutor para o nosso progresso e não um fio condutor para a criação de traumas que nos paralisam e nos levam à criação de mais sofrimento, é extremamente importante, é extremamente fundamental que a gente consiga desenvolver a capacidade de nos auto-perdoar. Bom, outra característica, outro ponto extremamente fundamental para que a gente consiga fazer do processo de autoconhecimento um fio condutor para a nossa melhora, para o nosso progresso moral e espiritual, é o desenvolvimento de amor e paciência com o nosso processo de melhoramento, que é um processo longo, lento, gradual e não linear. Bom, por que o nosso processo de melhoramento moral e espiritual é um processo não linear? Bom, como vocês devem saber, nós nunca regredimos na escala da evolução. Ou nós evoluímos, ou nós ficamos estagnados naquele mesmo lugar, naquela mesma posição, certo? Porém, a superação e o controle das nossas más inclinações, dos nossos maus hábitos, das nossas falhas morais, se dá no dia a dia, se dá diariamente. E os nossos dias, eles não são dias lineares e constantes. Existem dias muito turbulentos, existem dias muito difíceis e também existem dias menos turbulentos, existem dias menos difíceis. Nos dias
mais tranquilos, nos dias mais calmos, nos dias menos turbulentos e menos difíceis, em que a gente consiga manter uma maior vigilância, um maior controle e domínio desses maus hábitos, dessas más inclinações. Nesses dias, é necessário humildade para que a gente reconheça que aquela vitória, embora seja extremamente importante, extremamente relevante, ela é diária. Já nos dias mais difíceis, nos dias mais turbulentos, nos dias em que a gente, infelizmente, não consegue manter a vigilância, o controle e o autodomínio das nossas más inclinações, maus hábitos e falhas, o quanto a gente gostaria, é necessário auto-perdão e, sobretudo, muita perseverança para que no dia seguinte não falte forças para a gente prosseguir no nosso processo de melhoramento, dia após dia. Gente, é necessário, é extremamente importante que a gente reconheça que o processo de autoconhecimento e o reconhecimento sincero das nossas falhas morais, das nossas dificuldades morais, embora seja um ponto fundamental, o passo inicial para o nosso processo de melhoramento, ele não é suficiente, ele não é tudo. Será necessário infinito auto-perdão e será necessária infinita perseverança. Haverá, sim, dias muito difíceis, dias muito turbulentos, em que a gente, infelizmente, não vai conseguir manter a vigilância, o controle e o autodomínio das nossas más inclinações, das nossas falhas morais, como a gente gostaria de manter. E tudo bem, desde que, ao final do dia, aquele dia turbulento, aquele dia difícil e, às vezes, aquele dia invigilante, não seja suficiente para fazer a gente desistir do nosso processo de melhoramento. Desde que, ao final do dia, não falte auto-perdão e não falte perseverança para prosseguir firme no nosso processo de melhoramento no dia seguinte. Bom, o reconhecimento das nossas falhas, das nossas dificuldades morais, mesmo que ele seja sincero, ele não faz com que as nossas falhas, com que os nossos defeitos e imperfeições simplesmente sumam no dia seguinte. Não é porque a gente reconheceu que existem em nós situações, sentimentos, falhas, hábitos que devem ser mudados, que devem ser moldados, isso não faz com que essas falhas não existam mais no dia seguinte. Se o processo fosse assim, tão simples, tão rápido e tão automático, seria muito mais simples, seria muito mais fácil. Mas não é assim. Nós precisamos entender que o fato de nós termos o conhecimento da palavra, o fato de nós reconhecermos de maneira sincera, de maneira verdadeira, que nós devemos sim nos melhorar todos os dias, que nós devemos sim domar as nossas más inclinações, as nossas falhas morais. E mesmo assim, nós falharmos um dia ou outro, isso não faz de nós pessoas hipócritas, isso não faz de nós cristãos hipócritas, isso não faz de nós espíritas hipócritas. Desde que essa falha, desde que esse dia difícil, esse dia invigilante, não seja suficiente para te fazer desistir do seu processo de melhoramento. Desde que, mais uma vez, ao final do dia, não falte auto-perdão e não falte perseverança para seguir firme no seu processo de melhoramento no dia seguinte. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, não é aquele que depois que ele reconheceu a existência das suas falhas morais, das suas imperfeições, ele nunca mais falhou, ele nunca mais cometeu um mau hábito, ele nunca mais se deixou levar pelas más inclinações, não. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que se conhece, é aquele que reconhece as suas falhas, tenta todos os dias praticar o autodomínio, o autocontrole, falha um dia ou outro, mas não desiste, permanece ali, firme, todos os dias, sem faltar amor, paciência, humildade e muita perseverança para prosseguir todos os dias firme no seu processo de melhoramento moral e espiritual. Bom, explicado e conversado um pouquinho sobre o que é o processo de autoconhecimento
e sobre os principais pontos que dificultam esse processo e também as principais características que são fundamentais para que esse processo seja real e seja eficaz, eu passo a falar agora sobre alguns benefícios do processo de autoconhecimento. Bom, o processo de autoconhecimento, o processo de nós nos conhecermos verdadeiramente, sem dúvida alguma, gera diversos e incontáveis benefícios. Porém, eu optei por citar e discutir um pouquinho 3 benefícios principais. O primeiro seria o fato de que o autoconhecimento é o passo inicial, é a chave inicial para o nosso melhoramento moral e pessoal, para a nossa evolução e progressão espiritual. O segundo benefício do autoconhecimento diz respeito ao fato de que o processo de nos autoconhecermos é fundamental, é essencial para que a gente consiga distinguir com maior facilidade se aquela angústia, aquele sentimento que às vezes a gente sente, ele é todo nosso, ou se em parte ele é influência. Seja influência de encarnados, seja influência de desencarnados. Por fim, o terceiro benefício do autoconhecimento diz respeito ao fato de que o processo de nos autoconhecermos acaba desenvolvendo em nós uma maior empatia, uma maior sensibilidade pelo processo de autoconhecimento e de melhoramento do outro, do próximo. Então vamos lá. Por que eu devo me autoconhecer? Bom, primeiramente, como bem colocado pelo Espírito de Santo Agostinho, na resposta da pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos, o processo de autoconhecimento é a chave para o nosso melhoramento moral e espiritual, uma vez que não existe cura sem a identificação da doença. O processo de autoconhecimento, ele acaba por desenvolver em nós, ele nos possibilita ter maior equilíbrio emocional e maior autodomínio, de forma que nós acabamos por conseguir dominar e controlar as nossas más inclinações, os nossos maus hábitos, sem ferir o outro, sem reagir por impulso e sem se desequilibrar, seja física ou psiquicamente, em razão de atitudes praticadas pelo outro. A partir do processo de autoconhecimento, nós conseguimos entender que a ignorância do outro, a impaciência do outro, o mau humor do outro, a violência do outro, a intolerância do outro não justificam o meu mau humor, a minha impaciência, a minha intolerância, a minha ignorância. A partir do processo de autoconhecimento, nós conseguimos desenvolver a faculdade de sempre agir depois de refletir se aquela atitude é a melhor atitude a ser tomada no momento, e sempre depois de perguntar à nossa própria consciência acerca daquela atitude que irá ser tomada. Bom, o processo de autoconhecimento, ele acaba por nos possibilitar desenvolver a capacidade de viver com consciência, a capacidade de viver conscientemente. O que é viver com consciência? Viver com consciência é viver com um roteiro para a vida. É viver tentando todos os dias se superar, se controlar, domar o que há de imperfeito em você. Viver com consciência é se colocar metas parciais a se alcançar, mas sempre com muito amor, muita paciência pelo seu processo de melhoramento e, sobretudo, muita humildade, muito auto-perdão e muita perseverança para prosseguir firme no seu processo de melhoramento. Bom, o segundo benefício gerado pelo real processo de autoconhecimento diz respeito ao fato de que, quando nós nos disponibilizamos a realmente nos conhecer, a identificar quem realmente nós somos, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas virtudes e, sobretudo, as nossas dificuldades morais, e também quando a gente escolhe, quando a gente opta por realmente seguir um processo de melhoramento moral e espiritual contínuo, a gente acaba por desenvolver uma maior sensibilidade,
uma maior empatia, um maior respeito e, sobretudo, uma maior paciência e tolerância com o processo de autoconhecimento do outro e com o processo de melhoramento do outro. Por quê? Porque a gente percebe que não é um processo difícil. Perdão, que não é um processo fácil. É um processo difícil, é um processo lento. De vez em quando, os dias não são como a gente gostaria que fossem. De vez em quando, o nosso domínio, o nosso controle não é da forma com que a gente gostaria que fosse. Quando a gente realmente enxerga e percebe que o processo de autoconhecimento e o processo de melhoramento são processos difíceis, árduos, lentos e graduais, a gente passa a ter pelo outro uma maior simpatia, uma maior sensibilidade e uma maior empatia pelo seu processo de melhoramento, pelo seu processo de autoconhecimento. Bom, sobre esse desenvolvimento de maior empatia, maior simpatia e sensibilidade pelo processo de melhoramento do outro, existe uma situação vivenciada por Jesus e que está narrada no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 10, que tem uma frase extremamente famosa, que é: aquele que nunca cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Bom, em termos gerais, qual foi a situação? Jesus estava num local em que ele avistou uma mulher adúltera. E ao redor de Jesus e dessa mulher estavam diversas pessoas esperando que Jesus julgasse essa mulher, porque a partir do momento que Jesus julgasse essa mulher, todas aquelas pessoas ao redor poderiam julgar Jesus, já que Jesus julgou alguém. Diante de todo aquele contexto, o que Jesus fez? Qual foi a atitude tomada por Jesus? Ele simplesmente disse a seguinte frase, abre aspas: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Bom, a partir dessa fala de Jesus, cada um que estava ali naquele contexto fático, na sua própria consciência, chegou à conclusão de que, nem que seja uma vez ou outra, também já havia praticado um pecado, ou dois, ou três. E esse reconhecimento de que eu já pratiquei algum pecado, naquele contexto, fez com que aquelas pessoas, naquele momento, desenvolvessem empatia, maior paciência, maior tolerância e maior respeito pelo pecado daquela mulher. Em outras palavras, o processo de reconhecer em si os seus defeitos, quando esse reconhecimento ele é sincero, ele simplesmente nivela todos os homens, tirando todo o orgulho, toda a vaidade e colocando no lugar toda a humildade sincera, que é extremamente fundamental, que é extremamente necessária para que a gente consiga prosseguir no nosso processo de evolução e progressão moral e espiritual. Bom, um outro benefício muito importante, inclusive, possibilitado pelo processo de autoconhecimento, diz respeito ao fato de que quando nós nos conhecemos, quando nós descobrimos realmente quem somos, quais são as nossas angústias, medos, ansiedades, virtudes e falhas, a gente consegue identificar com maior facilidade se aquela angústia, se aquele medo, se aquela ansiedade, se aquele sofrimento que a gente está carregando naquele momento, se ele é todo nosso, ou se realmente eu estou, às vezes, carregando o sofrimento, a angústia, a ansiedade que não é minha, mas que é uma influência. Seja influência de espíritos encarnados, seja influência de espíritos desencarnados. Pois, como nós sabemos, pensamento é força irradiativa. E quando nós nos colocamos em situações no dia a dia, com pessoas, com vibrações diferentes, com pensamentos diferentes e, às vezes, pensamentos e vibrações negativas, quando nós estamos invigilantes, às vezes nós acabamos pegando toda essa angústia, todo esse sofrimento, toda essa ansiedade para si e sequer percebe. Ou seja, quando nós nos autoconhecemos, é muito mais fácil identificar aquilo que é nosso e aquilo que, na verdade, é uma mera influência. Bom, em relação ao segundo benefício gerado pelo processo de autoconhecimento, que diz respeito ao desenvolvimento de empatia e sensibilidade pelo processo de melhoramento do outro, como foi dito anteriormente, o principal ponto a se destacar dessa questão é que, quando nós realmente reconhecemos em nós falhas morais que
devemos melhorar, que devemos mudar, quando esse reconhecimento é sincero, o que acontece? Os homens são todos nivelados, sem nenhuma exceção. Todo aquele orgulho, toda aquela vaidade é tirada e no lugar, como foi dito anteriormente, entra a humildade sincera que é necessária para o nosso progresso, para a nossa evolução moral e espiritual. Bom, por falar em humildade sincera, o capítulo 7 item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma frase muito impactante sobre a humildade sincera. Abre aspas. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Bom, a humildade sincera, ela é extremamente fundamental para o nosso processo de autoconhecimento. Primeiramente, para que esse processo de autoconhecimento seja um processo real, para que ele seja um processo verdadeiro, para que a gente realmente se conheça e não tampe os nossos defeitos e falhas morais com virtudes que às vezes a gente sequer tem. A humildade sincera também é extremamente importante para que a gente realmente consiga desenvolver essa empatia, essa sensibilidade, respeito e paciência com o processo de melhoramento do outro, com o processo de autoconhecimento e evolução do outro, que é um processo árduo, longo e pessoal. Bom, a humildade sincera, ela nivela todos os homens, colocando todos eles como espíritos irmãos que devem se ajudar todos os dias em busca do seu melhoramento, em busca da sua evolução e progresso moral e pessoal, que se dá com a superação diária das nossas imperfeições, das nossas falhas morais. Bom, ainda falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, item 3, trata sobre o homem de bem, trazendo afirmações, informações que também são extremamente válidas para o nosso estudo. Bom, abre aspas. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Bom, como vocês podem perceber, o homem de bem, ele se interroga todos os dias sobre os seus atos e sobre os seus pensamentos. Ele se pergunta se ele fez todo o bem que ele poderia ter feito e se ele fez mal a alguém. Bom, o verdadeiro homem de bem, ele vive em constante luta e conflito interno contra si mesmo, ou melhor, contra suas imperfeições e falhas morais, tentando se superar todos os dias. O verdadeiro homem de bem, ele se conhece tanto ao ponto de identificar em si, com uma certa facilidade e com precisão, quais são as suas imperfeições morais que ele deve tentar moldar, controlar e domar todos os dias. E ele nunca desiste do seu processo de melhoramento moral e espiritual. O homem de bem, mais uma vez, é aquele que se conhece e que escolhe todos os dias se manter em uma constante reforma íntima sobre pensamentos e atitudes negativas para que ele não pratique mais esses pensamentos ou atitudes e também sobre atitudes e pensamentos caridosos, benevolentes, positivos, que ele poderia ter praticado em razão das circunstâncias que lhe foram apresentadas no seu dia a dia, mas que ele não praticou. Ou porque ele não teve naquele momento a sensibilidade necessária para identificar que naquele momento ele poderia ter praticado uma atitude benevolente, caridosa, positiva, ou porque ele teve essa sensibilidade, porém, ele não teve boa vontade para praticar aquela conduta benevolente, para praticar aquela conduta caridosa. Bom, em outras palavras, o homem de bem é também o verdadeiro espírita. Abre aspas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme à vontade. Bom,
Em outras palavras, o verdadeiro espírita é aquele que se conhece e que escolhe todos os dias permanecer firme no seu processo de melhoramento moral e espiritual. Bom, sobre esse ponto, a parábola do semeador, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, tem muito a nos acrescentar. Bom, em termos gerais, o que nos conta a parábola do semeador? Bom, em um processo de semeadura, foram caindo várias sementes. Algumas sementes acabaram caindo soltas pelo ar e os passarinhos logo comeram aquela semente. Outras sementes caíram em locais pedregosos. E como havia terra, mas a terra era muito profunda, as raízes não se fixaram. A plantinha até começou a nascer, mas logo as suas folhas foram queimadas pelo sol. E como ela não fixou raízes ao seu final, ela logo morreu. Outras sementes caíram em lugares espinhosos, em espinhadeiros. E aí, à medida que os espinhos foram crescendo, eles sufocaram a sementinha, que logo morreu. Por fim, algumas sementes caíram em terra boa e geraram com o tempo diversos frutos. Bom, a sementinha que caiu pelo ar e o pássaro logo a comeu representa aquele que escuta a palavra, mas ele não dá a mínima atenção, ele não leva aquela palavra a sério. E aí, o espírito, às vezes, sofredor, que lhe acompanha, logo arrebata aquela palavra dele, tirando aquela sementinha que poderia ter sido plantada no seu coração. A sementinha que caiu nos locais pedregosos representam as pessoas que escutam a palavra no momento com muita alegria. Porém, na primeira dificuldade do dia a dia, ele se esquece completamente da palavra. Por quê? Porque ele não criou raiz nenhuma daquela palavra no seu coração. A sementinha que caiu na espinhadeira representa as pessoas que também escutam a palavra com muita alegria no momento. Porém, os vícios mundanos, a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, acabam fazendo aquela palavra algo totalmente insignificante, totalmente ineficaz na sua vida, no seu dia a dia. Porque, mais uma vez, não foi criado raiz daquela semente no seu coração. Por fim, a semente que caiu na terra boa representa aquele que escuta a palavra com muito amor, com muita gratidão e com muita alegria, fixa a raiz daquela palavra no seu coração e usa aquela palavra como um meio de superar as suas dificuldades do dia a dia e como um meio de tentar domar em si esses vícios mundanos. Aquela inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Em outras palavras, a terra boa é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro homem de bem. É aquele que se conhece, reconhece em si a existência de falhas morais que devem ser moldadas e escolhe todos os dias, de maneira perseverante, permanecer firme no seu processo de melhoramento, sempre com muito amor, muita paciência, muito auto-perdão e muita perseverança. Bom, nos dias atuais, no atual contexto que nós estamos vivendo, um contexto de pandemia, um contexto excepcional, um contexto de isolamento, nós podemos perceber que esse contexto, ele é um contexto que nos chama a parar um pouquinho e nos voltar a nós mesmos. Nos fazer perguntas de ordem pessoal. É um momento que nos exige parar um pouquinho de uma rotina, às vezes, muito atarefada, muito cheia de compromissos, para realmente voltar a si e se fazer perguntas de ordem íntima, questionamentos de ordem íntima. Quem sou eu? Quem é Júlia? Eu não sou só a filha dos meus pais, eu não sou só a irmã dos meus irmãos, a neta dos meus avós, eu não sou só a minha profissão, o meu trabalho, o curso que eu faço, a área que eu estudo. Quem sou eu perante o mundo? Quem sou eu perante Deus? Eu me conheço o suficiente para apontar com precisão em mim quais são as minhas falhas morais, os meus maus hábitos, as minhas imperfeições, que eu tenho todos os dias que tentar domar, superar e controlar para conseguir pouco a pouco mudar minhas condutas e pensamentos negativos?
Aquele que não se conhece, ele vive uma vida em vão. Aquele que não se conhece, ele não tem a capacidade de reconhecer em si, com humildade, quais são as suas falhas e imperfeições morais. Aquele que vive uma existência inteira sem se conhecer, ele vive aquela existência em vão. Por quê? Ele viveu uma vida inteira, ele viveu uma existência inteira sem reconhecer, sem entender qual que é o real motivo, qual que é a real e principal razão da nossa existência, que é o nosso melhoramento moral e o nosso melhoramento espiritual. Bom, a tomada de consciência para o real significado da vida, das existências, das diversas encarnações, se dá, sem dúvida alguma, com o processo de autoconhecimento, com o processo de voltar a nós e identificar quem somos, por totalidade, sem medo, com coragem, quais são nossas falhas morais, nossas imperfeições, mas também nossas virtudes, nossas vitórias diárias. O processo de autoconhecimento e, consequentemente, a escolha por permanecermos firmes no nosso processo de melhoramento, acabam também por tornar os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas provas mais leves. Por quê? Primeiro porque, a partir do momento que eu reconheço em mim falhas morais que devem ser mudadas, que devem ser controladas e superadas, eu olho para aquele problema, eu olho para aquela prova, para aquela dificuldade, para aquele sofrimento, como um meio, como uma forma de tentar moldar e superar aquela imperfeição moral. E por conta disso, eu acabo tendo um olhar mais grato, mais sensível e mais benevolente com aquele problema, com aquela dificuldade, com aquela prova. Para que a gente consiga desenvolver esse olhar mais sensível, mais empático, mais grato perante aos nossos problemas, dificuldades, sofrimentos e provas, como, por exemplo, esse atual contexto em que nós estamos vivendo, um contexto totalmente excepcional e com diversas dificuldades, é necessário que a gente, em um primeiro momento, tenha a capacidade de se autoconhecer e identificar em nós imperfeições morais que devem ser moldadas. Porque a partir daí, a gente consegue desenvolver um sentimento de gratidão por conseguir fazer daquela dificuldade, daquele problema, daquela prova, um meio para conseguir controlar, superar, moldar, domar essa imperfeição moral. E assim seguir firme no nosso processo de melhoramento moral e espiritual. Bom, só realmente aprende aquele que reconhece com sinceridade, de maneira verdadeira, de maneira humilde, que realmente ele tem que aprender. É aquele que reconhece de maneira sincera a real necessidade de aprender. Que a gente consiga reconhecer de maneira sincera a real necessidade de aprender. Para que assim a gente consiga desenvolver um olhar mais grato, um olhar mais sensível perante a tudo que nos acontece. Coisas boas e coisas ruins. Buscando sempre, todos os dias, de maneira persistente, com muito auto-perdão, com muita paciência e humildade, seguir no nosso processo de melhoramento moral e espiritual, que é um processo difícil, longo e, sobretudo, um processo pessoal, um processo que a gente tem que aprender a amar e ter muita paciência e tolerância. Bom, acredito que é isso. Muito bem. Tamara, eu não tô te ouvindo. Não. Ah, voltou. Agora vai dar. Muito bom. Excelente. Agora a gente vai para algumas reflexões. Tema desafiador. Muito desafiador. Como já diria Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, esse despertar, ele não é muito fácil, né, Júlia? Então, assim, pensando nessa frase do Jung, né? Muitas vezes, igual você até comentou, a gente se ilude, né? Igual você falou sobre a falsa humildade.
Às vezes a gente acha que a gente tem determinadas virtudes que, na verdade, a gente ainda não atingiu. Então, se iludir é muito fácil. Mas, por outro lado, Emmanuel já falava que só se ilude quem se permitiu iludir. Então, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade dentro desse processo. O que você acha sobre isso? Bom, eu acho que em relação a isso, acho que a questão principal diz respeito a até algo que foi dito, que é realmente a gente ter a capacidade de olhar para a gente com o olho que a gente olha para o outro. Porque a gente tem uma facilidade de identificar um defeito que o outro tem que melhorar, mas a gente tem uma dificuldade de identificar em nós o que a gente tem que melhorar. Porque se a gente realmente não tentar se conhecer e entender melhor os nossos sentimentos e nossos pensamentos, a gente às vezes passa desapercebido que a gente às vezes acaba achando que o nosso defeito é mais leve que o defeito do outro. E a nossa qualidade é maior do que a qualidade do outro. E isso nada mais é do que orgulho, uma falsa humildade, uma falsa sensação de que nós estamos em uma situação melhor que a do outro. Sendo que foi até uma frase muito bem colocada pelo Evangelho, quando realmente a gente consegue desenvolver essa humildade sincera, a gente vê que está todo mundo igual, nivelado, na mesma situação. Todo mundo tem defeitos e imperfeições morais que ele veio aqui para corrigir. Às vezes, um ponto que eu tenho uma maior facilidade de controlar, seja o ponto que o outro tenha mais dificuldade. Mas, às vezes, um ponto que ele tem muita facilidade de controlar é realmente o meu ponto fraco. Realmente é naquele momento que eu perco, vamos dizer assim, o meu controle, o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio comportamental. Então, eu acho que o principal desse processo é realmente tentar se vigiar para ver se você está olhando para si com os olhos que você olha para o outro, se você está tendo realmente humildade e coragem para descobrir quem realmente você é. Porque às vezes a gente tem medo também, né? Medo de realmente conhecer o que em nós precisa ser mudado, o que em nós realmente não é bom, não é legal, é negativo. Eu acho que talvez seja isso. Exatamente. Com certeza. Dentro desse raciocínio, né, eu lembro de um exemplo que o nosso amigo que esteve com a gente aqui semana passada, o Jack, ele dá muito, que é, a gente às vezes sofre alguma situação na vida, e aí a gente pensa, eu nunca faria isso que fulano fez comigo. Eu nunca faria isso agora, neste meu grau de evolução, nesta situação em que eu estou neste momento. Mas e ontem? Quantos erros semelhantes eu mesma não cometi? Então, eu posso, neste momento, né, ter essa evolução de não conseguir, né, ter determinados erros, não ter determinados defeitos, mas eu tenho muitos outros. Por isso é que se conhecer, né, é primordial para isso. E, principalmente, esse reconhecimento de que todos nós estamos num processo. E dentro desse raciocínio, desse processo, né, a gente tem aqui alguns comentários. A Renata trouxe para a gente que ela é dessas. Ela falha, ela sabe, mas ela não desiste. E é exatamente isso, né? Na verdade, eu creio que a espiritualidade não espera da gente a perfeição. Até porque a perfeição para a gente no plano terrestre, ela nunca vai existir. A única coisa que é perfeita é Deus, e a gente não vai se assemelhar a Ele. Né? Então, eu acho muito interessante isso. Basta a nossa inclinação para o bem. Basta o nosso real e verdadeiro desejo da autotransformação, da evolução, que a gente vai ser socorrido, né? Pede e obtereis, bate e vos abrirá. Então, assim, Jesus, ele nunca trouxe uma mensagem de que as coisas seriam miraculosas, de que cairia. Tem que começar da gente. Então, eu acho que seguir Santo Agostinho, colocar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão, né, igual você muito bem colocou,
já é o começo para a gente mostrar para a espiritualidade o nosso real desejo, o que a gente realmente quer, o tanto que a gente quer se transformar. Sim. E nesse ponto, Tamara, uma questão que para mim, assim, ao estudar o tema, ao refletir sobre o tema, a meu ver, foi talvez um dos pontos mais importantes, é realmente desenvolver esse amor e essa paciência pelo seu processo. Entender que não é um processo da noite para o dia, sabe? Não é porque realmente eu reconheci que eu tenho essa imperfeição moral, essa má inclinação, isso não significa que no dia seguinte ela não vai existir, que não vão ter dias turbulentos, que infelizmente eu não vou conseguir controlar da forma com que eu controlaria. Isso vai acontecer. E isso não pode ser o suficiente para o mundo desabar. Isso não pode ser suficiente para a gente ficar numa eterna situação de ficar alimentando o sentimento de culpa e ficar se martirizando. É simplesmente reconhecer que ali houve falha, mas que essa falha não foi suficiente para você desistir do seu melhoramento e simplesmente tentar fazer diferente no dia seguinte. Porque, infelizmente, esse processo não é automático, ele não é de um dia para o outro, e ele não é rápido. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, porque senão esse processo de autoconhecimento, ao invés de ser o primeiro passo para a gente realmente se melhorar, ele acaba sendo um passo para levar a gente a uma situação de tristeza profunda com a gente mesmo, de decepção com o que a gente é. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque todo mundo que realmente se despertou para isso também está nesse processo. A gente não é mais que ninguém, mas a gente também não é menos que ninguém. Sabe? Eu falhei, tudo bem, mas o outro também falha, não tem perfeição aqui, vamos seguir que as coisas vão caminhando, tem que ter paciência e não desistir. Uma hora vai, né? Não é possível, tem que ir. Tem que ir. E eu acho que dentro desse processo do auto-perdão, a gente fala muito da caridade, do perdão, e a gente pensa na caridade para com o próximo, no perdão sendo dado para o próximo, mas existe uma situação muito delicada que é o auto-perdão. Se auto-perdoar também não é muito fácil. Mas eu tenho uma ideia muito clara que a gente precisa de olhar para o nosso passado com uma indulgência para. Indulgência também não é uma palavra tão certa, porque indulgência é como se você passasse a mão na cabeça. Mas assim, com uma autocaridade, na verdade. E a gente pensar, né? Quem errou não era a mesma pessoa que eu sou hoje, né? A dor, ela tem que vir com uma... Exatamente, ela vem como uma forma de impulsionar a gente. A dor, ela é para fazer a gente crescer. Esse é o mecanismo da dor. Fazer a gente adquirir um aprendizado. Então, eu olho para trás e vejo a situação como quem está vendo pelo lado de fora. E a gente tem que se perdoar porque as pessoas fazem o que elas dão conta de fazer. Então, mesmo tendo errado, aquilo era o melhor que eu conseguia fazer naquele momento. Naquele momento, sim, com certeza. O importante é daqui para frente. Né? O passado, nós não podemos recomeçar, e a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Sim. A frase célere do Chico. Sim. Né? E eu acho que isso daí se aplica muito dentro dessa nossa reflexão. Pessoal, todo dando parabéns, elogiando, se orgulhando muito de você, todo mundo elogiando bastante. Rosimeire falou que a palestra foi ótima, levou a muitas reflexões, inclusive sobre nós mesmos. E a Maria José, ela traz uma frase aqui que ela é perfeita, que a gente vê no outro o nosso defeito. Né? O Jung fala muito sobre isso. A gente projeta no outro algumas situações que são sombras nossas mesmas. Às vezes, o que mais incomoda no outro é aquilo que está em você e você não tem a capacidade de enxergar que aquilo está em você. E por que a gente tem essa dificuldade de enxergar isso na gente? Porque isso dói. Não é bom, não é agradável você se conhecer e ver que existe em você coisas que você repudia. Isso não é agradável. Por isso que realmente, mais uma vez, o auto-perdão é fundamental. Porque a verdade é que quando a gente fica preso nesse sofrimento de descobrir que existem coisas negativas em nós mesmos e não consegue se auto-perdoar, a gente se coloca como vítima de nós mesmos. Então, assim, fica uma coisa até
sem sentido, vamos dizer assim. A gente fica esperando a ajuda de quem? Se a gente mesmo não consegue se ajudar, se amar, se perdoar, né? Mas isso com certeza. Provavelmente aquilo que mais incomoda no outro é aquilo que está em mim e que provavelmente eu ainda nem enxerguei que está em mim. Realmente. Então, seguindo o conselho do Santo Agostinho, né, colocar a cabeça no travesseiro e refletir sobre aquilo, né? Qual que é o impacto dessa minha antipatia, desse meu papel de juiz, né? O que eu posso reverter isso para o meu próprio crescimento? Acho que isso é o principal. Outra coisa super interessante sobre a passagem da mulher adúltera é que no Evangelho ainda de João, no capítulo 8, mas no versículo 11, Jesus termina a frase como: vais e não pequeis mais. Então, ele poderia ter feito ali, um sermão da montanha só para a mulher adúltera, mas ele não fez. O que ele fez? Vai e não peque mais. Eu acho que isso é o principal, a mensagem principal, né? Então, segue sua vida. Você não tem como voltar atrás. Já está feito. Então, agora, leve este aprendizado, siga e não retome ao erro. Porque a vida é feita de ciclos. Os ciclos dos erros, eles vão se repetir até que a gente tenha aprendido a lição. Sim. Até que a gente tenha aprendido a lição, a situação ela vai se retomar. Então, E acho que esse contexto que a gente está vivendo é uma situação desse tipo que você acabou de falar. Eu acho que a gente tem que parar e entender que tudo tem um motivo, isso aqui não é à toa. Por que a gente realmente não tenta fazer dessa situação excepcional e realmente muitas vezes problemática um impulso, uma coisa que faça com que daqui a algum tempo a gente fale, nossa, a partir daquele momento eu identifiquei isso e optei por fazer diferente. Sabe? Tentar ressignificar essa situação para que ela não passe em vão. Inclusive, também ela não vai passar enquanto ela não cumprir o que ela tem que cumprir. E realmente não é algo externo, é algo interno, sabe? E a mudança interna ela é muito grande, ela não é pequena. Cada passo meu, ele é extremamente fundamental no meu processo, que é o processo pessoal, ele é meu, não é o processo do outro. E de pouquinho em pouquinho em pouquinho, o que muda é o externo. Não vai ser a mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. Se a gente não conseguir fazer essa mudança na gente, não vai ter mudança nenhuma externa que vai atingir a gente, né? Vamos dizer assim, a ordem não é essa. Então, acho importante que a gente consiga realmente, internamente, cada um no seu processo, cada um no seu caminho, no seu contexto, ressignificar esse contexto na sua vida, no seu pensamento, no seu contexto, porque isso é pessoal. Eu acho que isso é importante, talvez fundamental. Compreender que é um processo e que ele é necessário. Não é existe um conceito que fala que na vida a gente é 10% o que aconteceu com a gente e 90% a como a gente respondeu a isso. E não é o que fizeram de mim, é o que eu fiz do que fizeram comigo. Então a gente tem que vivenciar, né? E é o que você disse, e é o que a Renata comenta pra gente. Não é um processo da noite pro dia, mas é normal pensar que porque a gente está sofrendo e a gente quer que passe rápido. A gente quer estalar o dedo e no outro dia tá tudo perfeito, maravilhoso, mas infelizmente não é assim. Seria bom, seria muito bom. E a gente vai ter que passar por esse processo. Enquanto ele não cumprir o seu papel dentro da nossa vida, dentro do que ele se propôs, né, pelo motivo ao qual a situação está passando, ela não vai passar. Não vai passar. Só sobre esse ponto que você falou, sobre que 10% é o que aconteceu, 90% é como a gente reagiu àquilo, tem uma frase que eu não lembro de onde que eu a vi, mas em termos gerais diz o seguinte: a pessoa reclama, fala que, nossa, meu dia foi horrível, dia péssimo, estressante. Aí, acredito que o espírito de luz pergunta: foram 5 minutos de estresse que você optou por transformar em 24 horas ou foram realmente 24 horas do dia estressante? Eu falei, tá vendo? Aí isso mostra totalmente o que você disse, a escolha é nossa. Isso pode realmente ser só 5 minutos estressantes, ou eu vou transformar nisso em 24 horas, em 72 horas, em uma semana ou para a vida inteira. A opção é nossa, né? Sempre é nossa. Eu achei... Confiar no processo, né? É confiar em Deus e ter a certeza de que tudo que vem para o bem. Tudo que acontece vem para contribuir por um bem maior,
ao qual neste momento a gente não sabe, a gente não consegue enxergar, porque a nossa visão é muito limitada. A gente tem a visão de uma única encarnação, sendo que nós somos frutos de todas as nossas encarnações até agora. Por isso, confiar em Deus, né? Não é acreditar na existência de Deus, mas confiar, né? É se jogar, é de olhos fechados, totalmente se entregar e aceitar que a situação contribui para um bem maior. Com certeza. Muito bem. Excelente. Bom, então, vários elogios. Tem alguma consideração final, querida? Não, acredito que o principal já foi colocado. Acho que é só realmente a questão da gente tentar realmente refletir, entender quem a gente é, sem medo, sem orgulho, com humildade e, sobretudo, a necessidade de realmente desenvolver amor e paciência com o seu processo, entender que ele é longo, ele não é da noite para o dia e tá tudo bem. Desde que a gente não desista, desde que a gente coloque a cabeça no travesseiro, praticando auto-perdão e tendo muita perseverança para fazer diferente no dia seguinte. Acho que é isso. Exatamente. Excelente, muito bom. Então, para finalizar, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem de Bezerra de Menezes, exatamente sobre a questão da transição planetária, onde ele traz reflexões que vão ao encontro do nosso tema da palestra da Julinha de hoje. Então, ele diz: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhos e filhas da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martírio nosso. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do processo. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós, outros, guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós, que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas, o amor e a nossa vida um hino de amor. São os votos que reformulamos os espíritos espíritas que estavam lá presentes, que sugerem representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhos e filhas do coração. Muito bom. Então, nossa palestra de hoje se finaliza. Júlia, parabéns, foi excelente. Inúmeros elogios aqui.
E veremos vocês, então, na semana que vem. E quem não pôde assistir, né, ao vivo aqui agora, pode compartilhar, que a live vai ficar salva na nossa página aqui do Irmã Lavínia. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.